Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo de potenciação. Agora a gente vai trabalhar com potências cujo expoente pode ser um número negativo. Então, na verdade, esse expoente aqui, ele vai ser um número inteiro, né? Como nós já vimos lá na revisão de conjuntos numéricos, números inteiros são os números naturais e também os números negativos inteiros. Tá? Lembrem lá da reta numérica, lembrem do conjunto dos naturais contido no conjunto dos inteiros. Então aqui a gente pode ter expoente tanto positivo quanto negativo, tá? Vamos lá. Só lembrando, potenciação é utilizada para escrever de forma mais simplificada o produto de fatores iguais, tá? Produto é multiplicação, não é soma. Então, eu montei uma tabela aqui, onde eu coloquei base, expoente e potência. Nós vamos trabalhar nessa primeira tabela com a base 2 e vamos diminuindo aqui os expoentes para ver o que acontece com a nossa potência. Então, base 2, expoente 2, eu ficaria com essa situação aqui, 2 elevado ao quadrado, cujo resultado é 4, porque é 2 vezes 2. Ah, professora, mas 2 mais 2 também dá 4, coincidentemente. Mas a operação de potência é o produto de fatores iguais, é a base que se repete multiplicada por ela mesma. Quantas vezes? O expoente é que vai indicar para você a quantidade de vezes que essa base se repete multiplicada por ela mesma. Base 2 novamente, expoente 1 agora. 2 elevado a 1, esse expoente aqui, ele nem precisaria estar aparecendo aqui em cima do 2, tá? Não há necessidade. O resultado, 2. Base 2, quando o expoente era 2, ficou 4. Quando o expoente era 1, o resultado foi 2. O que aconteceu aqui? Houve uma redução, né? Uma redução. Como a gente está trabalhando com a multiplicação, a operação inversa dessa multiplicação seria a divisão. Então, daqui para cá, o resultado ficou dividido por 2, certo? Continuando, vamos ver o que vai acontecer agora. Diminuiu o expoente em uma unidade, fui para 0. 2 elevado a 0 é igual a 1. Então, qualquer número elevado a 0 sempre vai dar 1, tá? Com exceção do 0, né? Qualquer número diferente de 0. Então, aqui, o que aconteceu? Novamente, eu tive uma redução, ó. Houve uma divisão aqui por 2 também. Sim, porque eu fui reduzindo o expoente, ó. Eu fui reduzindo em um fator. Então, eu fui dividindo esse resultado por 2, por 2. Vamos olhar o que vai acontecer agora, porque eu vou diminuir o meu expoente entrando naquela parte negativa do conjunto dos inteiros. Meu expoente agora é menos 1. Então, 2 elevado a menos 1. O que aconteceria aqui? Se eu for pensar aqui do lado, né? Vamos dizer que eu... o que eu vou fazer agora? Eu vou seguir o mesmo raciocínio aqui. Se está diminuindo de 1 em 1 o expoente, significa que está dividindo por 2 aqui o resultado. Então, isso aqui também vai ser dividido por 2. Esse resultado 1 aqui, ó... Deixa eu pintar ele aqui para vocês. Esse resultado 1 aqui, ele vai ficar dividido por 2 também, ó. Dividido por 2. Ou seja, eu vou chegar numa fração, ó. 1 dividido por 2. Vão pensando aí o que vai acontecer agora. Eu tenho a base 2 novamente. Diminuí uma unidade do expoente, então eu fui para o menos 2. 2 elevado a menos 2. Vamos pensar nesse raciocínio aqui, ó. Eu tenho que pegar um meio e dividir por 2, tá? Fazendo isso, eu vou encontrar o resultado 1/4. Como, professora, que você chegou em 1/4? Bom, depois a gente vai revisar esses conceitos em frações, tá? Que vai ser o nosso próximo conteúdo. Mas vou fazer aqui no cantinho para vocês, ó. Então vocês teriam aqui 1/2, tá? Vamos escrever aqui
1 meio, que eu vou dividir por 2. Então, aqui eu também tenho uma fração, ó, 2 sobre 1. Esse denominador não precisa aparecer, mas quando eu necessito dele, eu coloco. Então, existe uma propriedade quando eu estou dividindo duas frações. Repito a primeira fração, 1 meio. Inverto essa operação aqui de divisão para multiplicação e inverto a segunda fração. Então, 1 meio. Multiplicando numerador por numerador, 1 vezes 1, 1. Multiplicando denominador por denominador, 2 vezes 2, 4. Assim que eu cheguei em 1/4, tá? Então, agora vamos montar novamente a tabela com a base 3. Então, vamos começar lá com 3 ao quadrado, né? 3 vezes 3, 9. Base 3 de novo, expoente, estou diminuindo, como eu fiz na tabela anterior, só que anteriormente a base era 2. 2, agora 3. 3 elevado a 1, 3. O que está acontecendo aqui agora? Eu também estou diminuindo um fator, né? Porque eu estou diminuindo um expoente. Como assim? Vamos pensar aqui no 3 ao quadrado, ó. Não é 3 vezes 3, que eu posso escrever como 3 ao quadrado? Igual a 3 elevado ao quadrado. Se eu diminuir o expoente, significa que eu tirei daqui um fator. E como é que eu tirei? Dividindo tudo isso aqui por 3. Então, eu simplifiquei aqui e fiquei com 3 e o expoente aqui diminuiu para 1. Foi isso que aconteceu. Tá certo? Opa! Voltando aqui. Então, 3 elevado a 1, 3. O que aconteceu aqui do lado? Eu reduzi. Então, eu dividi, como eu mostrei para vocês ali embaixo. Eu dividi por 3, ó, para retirar um dos fatores e reduzir o expoente. Então, o meu resultado ficou dividido por 3. Base 3 elevado a 0 agora. Seguindo o mesmo raciocínio, se eu dividir o 3 pelo 3, eu chego em 1, ó. Pego o resultado, divido por 3, 1. Qualquer número diferente de 0 elevado a 0 sempre será 1. 3 agora elevado a menos 1. O que vai acontecer aqui? Horas. Eu vou ter que pegar esse resultado, seguir o mesmo raciocínio aqui da minha tabela, e dividir por 3. 1 divididos por 3, vou deixar na forma de fração, porque isso aqui vai dar uma dízima periódica. 1 terço, tá? Agora vamos baixar o expoente aqui para menos 2. 3 elevado a menos 2. O que vai acontecer? Eu teria que pegar esse 1 terço, vamos fazer aqui em cima, 1 terço, e dividir por 3 sobre 1. Aplicando aquela propriedade na divisão de frações, repito a primeira fração, inverto a operação e inverto a segunda fração. Numerador vezes numerador, 1 vezes 1, 1. Denominador vezes denominador, 3 vezes 3, 9. Então, é assim que a gente, dividindo por 3, o 1 terço, chega em 1 nono. Tá? O que eu quero que vocês observem aqui? Quando a gente tinha 2 elevado a um expoente negativo, lá a menos 1, nós obtivemos como resposta 1 meio. Se a gente colocou o expoente 2 elevado a menos 2, a gente obteve como resposta 1/4, quando a gente dividiu 1 meio por 2. Agora a gente tem 2 elevado a menos 3. Então, a gente teria que fazer o quê? Pegar aquele 1/4, né, que era o meu último resultado, que era 2 elevado a menos 2, e dividir por 2 sobre 1. Repito a primeira fração, inverto a operação, inverto a segunda fração. Numerador vezes numerador, 1 vezes 1, 1. Denominador vezes denominador, aqui embaixo, 4 vezes 2, 8, certo? Então, eu teria 1/8 como resultado.
eu teria 1/2 elevado ao cubo, que resulta em 1/8. O que eu quero que vocês observem aqui? Que é possível montar uma regra para quando o expoente é um número inteiro não positivo, né? Um número inteiro negativo. Observem, aqui vocês tinham a base 2. Ó, 2. Qual é o denominador dessa base? É o número 1. Ele não aparece, que não há necessidade. Observem que essa base, ela foi invertida e passou a ser 1/2. E o expoente, que era -3, tornou-se positivo. Então, basicamente, gente, eu inverto a base e o expoente se torna positivo. Sempre que eu tiver um expoente inteiro negativo, eu vou fazer isso. Inverto a base e o expoente se torna positivo. Não esqueçam de colocar o parênteses, porque você está invertendo a base e toda ela está elevada àquele expoente positivo, tá? Conclusão: a potência de um número racional diferente de 0 com expoente negativo é igual ao inverso desse número elevado ao expoente positivo. Inverto a base e o expoente se torna positivo. Olha aqui, inverto a base, 1/2, e o expoente se torna positivo. Nesse caso aqui, como o numerador é 1, eu poderia estar elevando somente esse 2 aqui ao cubo, tá? Mas o melhor mesmo é você colocar 1/2 e o parênteses e o expoente lá para fora para não errar, tá? E o resultado seria 1/8. Ok? Potências de base 10, tá? Isso aqui é bastante importante porque ajuda a fazer cálculos sem ficar trabalhando com número decimal, tá? A potência te ajuda a fazer cálculos com mais agilidade, com mais rapidez, porque você trabalha com os expoentes e você trabalha com as propriedades da potência, que é aquele primeiro slide que eu espero que vocês tenham assistido e entendido. Então, olhem essa tabela aqui que eu montei. Potência, base 10, expoente 2. Qual é a fração que representa essa potência? 100 sobre 1, né? 10 elevado ao quadrado é 10 vezes 10, que vai dar 100. Então, aqui seria um número inteiro, né? Eu não teria representação na forma aqui decimal, e sim um número inteiro. Próximo, 10 elevado a 1, 10 sobre 1, e o número também seria inteiro, 10. Quando o expoente for 0, eu teria 10 elevado a 0 igual a 1 sobre 1, cujo resultado é 1, também um número inteiro. 10 elevado a menos 1. Inverto a base, 1/10. E o expoente se torna positivo. O expoente aqui, ó, entre parênteses, 1/10, né? Tá aqui fora. Mas como ele é 1, ele não precisa aparecer, certo? Então, eu teria 1/10, ó, olha a leitura aqui, naquela casa valor lugar. 1/10, primeira casa depois da vírgula é a casa dos décimos. 1/10 na forma de fração, 1 sobre 10. Na forma decimal, 0,1, tá? O que é mais fácil trabalhar nos cálculos? 10 elevado a menos 1. Ah, professora, mas 0,1 eu prefiro trabalhar na forma decimal. Tudo bem, quando for só 0,1, até concordo com você. Mas quando você tiver 0,00000000001, não fica mais fácil não, tá? 10 elevado a menos 2. Então, você teria 1 centésimo. Ou você poderia fazer o seguinte aqui, ó. Inverto a base,
1/10, né? E elevo ao quadrado, que ali eu já coloquei o resultado. Então, 1 vezes 1, 1. E 10 vezes 10, 100. Ok? 1 centésimo, eu vou ter duas casas depois da vírgula. Vou lá para a casa dos centésimos. Então, eu já teria 0,01. O que significa que, quando você trabalha com essa forma decimal aqui, você pode transformá-la para a forma de potência de base 10. Vejam, eu tenho duas casas depois da vírgula. Então, o meu expoente vai ser um número negativo, indicando essas duas casas depois da vírgula. Se eu tivesse que representar o 0,0001, tá? Na forma de potência, como é que ficaria? Potência de base 10. Vou contar quantas casas eu tenho aqui depois da vírgula, meu expoente vai ser negativo. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 1, 2, 3, 4. Então, eu posso trabalhar com a potência na base 10 e o expoente menos 4. 10 elevado a menos 4. Espero que vocês tenham entendido, tá? E até a próxima.